Boa noite, amada igreja, boa noite a todos. Nesta noite vou estar trazendo a continuidade da mensagem anterior, que teve como tema: Mãe, nunca perca a esperança. Para nossa reflexão, eu li 1 Samuel, capítulo 1, começando com o verso 13. Vou estar fazendo novamente esta leitura para nós recordarmos e para quem está me vendo pela primeira vez possa então acompanhar aquilo que vai ser falado. O texto assim nos diz: Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Na mensagem anterior, falei do sofrimento desta serva de Deus chamada Ana. Falei o motivo e os motivos dos sofrimentos que ela estava passando. Falei que estes sofrimentos estavam lhe causando uma grande angústia no seu coração. Coloquei que este sofrimento era constante, porque a sua inimiga morava também na mesma casa com ela. Coloquei e fiz o destaque que esta inimiga a hostilizava até mesmo num lugar que ela deveria ter paz, que era na casa do Senhor, onde ela ia ali para adorar a Deus. O verso 7 desse mesmo capítulo 1 nos diz o seguinte: Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Era um sofrimento constante que já vinha se arrastando ao longo de muitos anos. Agora vamos imaginar como que estava a vida desta mulher, mesmo sendo uma serva de Deus, uma mulher de oração. Olhem bem pelo que ela estava passando em forma de sofrimento, e muitas lágrimas, com certeza, foram derramadas dos seus olhos devido a este estado no qual ela se encontrava. O verso 8 nos diz que o marido Eucana começa a ver algo e tenta trazer conforto, consolo ao coração de Ana. O verso 8 diz: Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? O que Eucana não conseguia enxergar, perceber, é que há certas necessidades pessoais que não podem ser substituídas nem com as melhores das intenções de quem se dispõe a ajudar. Ana tinha um desejo, e esse desejo estava relacionado com o seu sofrimento, a causa do seu sofrimento. Para que ela pudesse ser feliz, esta causa que a deixava neste estado tinha que ser tirado dela. Mas Eucana não podia fazer nada quanto a isso. Ana era estéril, não podia gerar filhos. Este é um dos casos impossíveis
aos homens, que o próprio Jesus vai nos falar depois em Mateus 19, 26. Mas mesmo tendo consciência que o seu caso era um caso perdido, sem solução para os homens, Ana não se deu por vencida e nem aceitou continuar naquele estado de sofredora. Salmo 30, versículo 5 nos diz algo muito bonito, muito interessante. Fala assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que Ana estava crendo é que todo sofrimento tem um tempo delimitado por Deus. E ela tinha essa certeza, esta convicção de que este sofrimento ia passar também na sua vida. E os dias de glórias também chegariam para ela. Mas o que ela poderia fazer numa situação onde ela se encontrava, que era irreversível, para que ela pudesse então gerar, uma vez que era estéril, e até mesmo a esterilidade naquela época era considerada como se fosse uma maldição. Pessoas que não eram gratas a Deus. Então essa mulher passava por tudo isso, carregava esse fardo pesado diante da família, diante da sociedade. Ela era discriminada por estar neste contexto de sofrimento. Mas o que ela poderia fazer? Podemos responder esta pergunta com o próprio testemunho de vida que nos deixou esta serva fiel. Vejamos o que ela fez diante da sua grande angústia e tristeza. Em primeiro lugar, Ana orou ao Senhor. O verso 10 nos diz: e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Ela estava sofrendo, e sofrendo muito, e ela queria que Deus amenizasse, tirasse dela este sofrimento. E ela orou com tanto fervor que ela foi confundida como uma mulher embriagada pelo sumo sacerdote da época chamado Eli. Mas a Ana só viu uma saída, uma solução: recorrer àquele que a criou para poder tornar o seu útero fértil. Em segundo lugar, Ana confiou no Senhor. O verso 18 nos diz, ela falando para o sumo sacerdote: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. É justamente isso, queridos, que a palavra de Deus nos recomenda a fazer naquelas situações que nós estamos em desespero, que nós estamos com medo, que estamos em pânico. É recorrermos a Deus. Por quê? Olha o que diz a palavra em Salmo 37, verso 4 e verso 5. Deleite-se no Senhor, agrada-se no Senhor, se aproxima de Deus, busque a face do Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Olha, se encante com o Senhor, se alegre com a presença de Deus na sua vida, porque Ele, e apenas Ele, pode de fato atender os desejos do seu coração. Verso 5, entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Após você entregar, descansar, você já pode começar adorando, louvando ao Senhor, porque Ele ouve a sua oração e Ele atende a sua oração. Ana descansou no Senhor. O verso 17 nos diz, Eli respondeu, vá em paz
e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. A palavra deste homem aqui tem um peso enorme. Ele era o sumo sacerdote, ele era aquele que intercedia a Deus pelos homens. Em outras palavras, ele levava a Deus os pedidos dos homens. E quando Ana faz o pedido a ele antes a havia hostilizado, chamado-a de embriagada. Ele agora, com o coração penalizado, diz que Deus conceda o seu pedido. E a Ana saiu dali aliviada, porque ela ouviu aquele que era representante de Deus lhe dando uma resposta positiva. Após ter derramado então a sua alma no altar de Deus, Ana se transfigurou. Olha que coisa bonita, em Provérbios 15, 13 nos diz isso, que o coração alegre aformoseia o rosto. Ana era uma pessoa triste, angustiada. Ela não tinha nem condições de sorrir. A amargura tomava conta da sua alma. E nos diz agora o texto que após ter derramado sua alma no altar do Senhor, ter ouvido do sumo sacerdote aquilo que seria a resposta de Deus para a sua vida, ela creu. Ela então se alimentou, o seu rosto se transfigurou, ficou iluminado, a alegria voltou, ela passou a sorrir, agora era alguém já feliz por antecipação, crendo que o seu milagre chegaria. Queridos, Ana foi curada e agraciada pelo Senhor, e ela teve em seus braços aquele filho que ela havia pedido a Deus. Olha aqui que diz o verso 27 e o verso 28. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor, e ali adorou ao Senhor. Interessante que ela pediu a Deus um filho, mas por trás disso tinha algo a mais. Ela não poderia ter filhos. Então, para que Deus lhe concedesse esse filho, Deus também teria que curá-la. Olha que oração sábia, que oração inteligente desta mulher. No fundo, o que essa mulher queria é que, de fato, Deus fizesse um milagre na sua vida. Ela queria ter essa experiência íntima, pessoal com Deus. Ela queria que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó fosse também o seu Deus, ou seja, o Deus de Ana. E ela conseguiu realizar esse desejo. Deus ouviu o seu clamor, a curou e ela pôde ter o filho que ela havia pedido. E é interessante a atitude dessa mulher. Após ter desmamado o menino, ela então cumpriu com o voto feito a Deus, dedicou o menino chamado Samuel na casa do Senhor, onde ali estaria servindo a Deus e fazendo um excelente trabalho como profeta de Deus. Mãe, saiba de uma coisa: quanto maior for o seu sofrimento, a sua angústia, maior também será a tua bênção. Creia nisto. Mediante a sua fidelidade, o Senhor abençoou ainda mais esta serva chamada Ana. Olha o que nos diz o verso 21. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença
do Senhor. Olha que coisa maravilhosa, Deus concedeu mais filhos ainda a Ana, devido à sua fidelidade, à sua gratidão, o seu reconhecimento de que aquilo que ela tinha nos braços, o menino chamado Samuel, era obra das mãos de Deus. Reconhecendo isto, como pessoa fiel, submissa, ela então cumpriu o seu voto. Mas o interessante é que a palavra de Deus nos diz que as bênçãos de Deus vêm em forma abundante sobre nós. Não é só uma bênção, Deus nos dá muitas e muitas bênçãos. Imagine se Ana tivesse recebido apenas aquele filho, devolvido para o Senhor, ela ia continuar no seu mesmo estado, sozinha, solitária, desamparada no futuro. Mas o nosso Deus trabalha muito além daquilo que nós pensamos, daquilo que nós imaginamos. A alegria dele vem de forma plena. Ana agora estava alegre porque estava acompanhando os passos de Samuel, vendo-o crescer, desenvolver no serviço do Senhor, se tornando o grande profeta que foi. E Ana também se alegrava porque dentro da sua casa tinha mais 5 filhos com ela, para poder ajudá-la no seu dia a dia. Quem não podia ter um filho, agora tem 6. Olha que Deus maravilhoso. João 16:24 nos diz: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Deus, através das bênçãos derramadas sobre nós, faz com que a nossa alegria se complete. Nós passamos a ter esta felicidade, e mais ainda quando reconhecemos que nós estamos sendo agraciados por Deus, porque o nosso Deus é o Deus das maravilhas, é o Deus que nos surpreende, como nos diz Efésio, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos. Este é o nosso Deus, este é o seu Deus, que pode te socorrer, te ajudar, fazer com que as suas bênçãos se multipliquem na sua vida. Quantas mães, a exemplo de Ana, passando por situações onde nada podem fazer em favor delas mesmas. De repente, são casos também impossíveis aos homens. Não tem a quem recorrer, não tem a quem pedir ajuda. E eu quero falar para você nesta noite, mãe. Se você está passando por alguma situação que tem corroído a sua alma, e você não tem podido contar com a ajuda das pessoas, dos familiares, dos amigos, peça ajuda àquele que tudo pode. Faça como Ana fez. Aprenda com Ana. E o que Ana fez? Recordando, para que você também possa fazer, Ana orou. Então, ore ao Senhor, porque é isso que Deus nos diz: clama a mim e responder-te-ei. O que nós podemos fazer mais nesses momentos difíceis que atravessamos? Confiar no Senhor, colocar os nossos impossíveis nas mãos do Senhor, que tudo pode em nosso favor. Podemos também, a exemplo de Ana, descansar no Senhor, ou seja, crer por antecipação que após ter clamado a Deus, recorrido a Deus, já posso então começar louvando, adorando, sabendo que este milagre vai se concretizar também na minha vida, na sua vida. E o que fez a Ana? Ela alegrou o coração de Deus. Alegrou o coração de Deus, reconhecendo de fato que aquilo que ela havia recebido era obra das mãos de Deus. Ela foi fiel, devolveu a Deus como ela havia prometido a ele. E com isso, esta serva alegrou também o coração de Deus, e Deus
fez esta obra extraordinária na sua vida, aumentando a sua família. Querida mãe, lembre-se do que nos diz a palavra de Deus nestes momentos difíceis que vocês possam estar passando, atravessando, ou já venham alguns anos sofrendo, como também Ana vinha sofrendo na vida. Mas lembre-se, o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É alguém que tem toda a autoridade, é alguém que nos ama, é alguém que quer nos ajudar, que quer nos socorrer e pode fazer isso, trazer a solução que nós precisamos. Queridas mães, saibam então, Deus pode realizar os desejos de seus corações. Você, querida mãe, ore com fé, crendo no Deus que tudo pode. Nunca perca a esperança, porque a vitória é certa no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Amém e amém. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim.
ao Senhor.